Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Barbosa, sócio e membro do Comitê de Investimentos da TRX. Estou aqui com o Vinícius Araújo, que é nosso pessoal responsável aqui por fazer a relação com os nossos investidores. Estamos começando aqui o webcast referente ao relatório gerencial de julho do TRX-F11. E a gente sempre começa falando pelo crescimento da nossa base de cotistas, né? E dando as boas-vindas aí aos nossos novos investidores do TRX-F11. Muito bem-vindos, obrigado pela confiança na gestão da TRX. A gente fechou o mês aqui com 103.828 cotistas, e a base teve um crescimento aí de mais de 3.100 investidores no mês de julho. Já passando aqui para os principais destaques do mês, a gente teve a conclusão da venda da loja Pão de Açúcar em Indaiatuba, pelo valor de R$36 milhões, sendo que o fundo recebeu, na data que a gente divulgou o fato relevante, no dia 26 de julho, a gente recebeu 25,4 milhões como pagamento inicial, e o restante, do valor, será parcelado em 12 parcelas mensais, que serão corrigidas pela variação positiva do IPCA ao longo desse período, tá? Então, esse é o nosso primeiro destaque aqui. Isso, e dando continuidade, o fundo ele registrou aqui uma alteração positiva no guidance de distribuição de rendimentos para o segundo semestre de 2023, que passa a ser entre 85 centavos e 90 centavos, sendo que o guidance anterior variava entre 80 centavos e 85 centavos. E nessa linha, né, a distribuição do mês, ela representa 90 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 9,57, referente à cota de fechamento de julho. E já entrando aqui nas considerações do mês, o fundo ele registra aí uma variação positiva frente ao IFIX de mais de 50%, e a nossa liquidez média diária durante o mês de julho registrou aí 4,9 milhões por dia. Boa. Bom, aí passando aqui nas considerações do mês, né, quando a gente fala ali sobre o fundo, nessa parte do relatório, no texto, a gente explicou aqui por que o resultado, né, desse mês foi impactado positivamente, principalmente pela conclusão da venda, né, e pelo recebimento da primeira parcela da loja do Grupo Pão de Açúcar em Indaiatuba. A gente montou uma estrutura nessa loja. Essa loja ela era alavancada, né? Então a gente fez a antecipação de parte dos recebíveis dessa loja através de um CRI. Então ela estava no CRI da 85ª série da Bari Securitizadora, e a gente fez o pré-pagamento, né? A gente recomprou lá a CCI com o dinheiro que a gente recebeu do comprador da loja lá de Indaiatuba. E aí, quando a gente divulgou a venda dessa loja, e antes a gente tinha divulgado uma venda de outra loja aqui em São Paulo, que também está no período de diligências e cumprimento das condições precedentes, né? A gente viu que essas duas lojas estavam no mesmo CRI, e a gente chegou a uma oportunidade de recomprar parte desse CRI no mercado, justamente, primeiro porque isso faz um hedge natural em relação ao custo da alavancagem, né? E também porque a gente viu que isso otimizaria o resultado que a gente teria com a venda dessa loja. Tem um custo, né, para se desmontar uma operação de CRI. Enfim, tem um pré-pagamento lá, tem um FII de pré-pagamento, tem atualização monetária, enfim. E com tudo isso a gente conseguiu ter um ganho maior até do que a gente estimou quando a gente divulgou a venda dessa loja. Por isso, até a gente está alterando o guidance de distribuição, e a gente passou a distribuir de forma recorrente, essa deve ser a nossa distribuição ao longo desse semestre, a distribuição de 90 centavos por cota, sendo que, muito provavelmente, com a outra venda também sendo concretizada, a gente deve ter uma distribuição ainda extraordinária em dezembro, tá? Então,
Acho que, principalmente por isso, a gente teve o resultado positivamente impactado no mês de julho. Além disso, a gente fez algumas movimentações, vendas de crise e vendas e compras de crise e fundos imobiliários. Essas linhas impactaram mais ali na DRE, na parte dos rendimentos mobiliários, né? Mas, de toda forma, também ajudaram a gente a ter um mês com um resultado melhor do que a gente vinha prevendo, e isso fez com que a gente tivesse aí essa alteração do guidance de forma positiva. Passando já lá para a nossa estrutura de capital, então o fundo terminou o mês aí com aproximadamente 2 bilhões 152 milhões investido em ativos, né? O saldo devedor das securitizações no final do mês era de 714 milhões de reais. Aqui já é um saldo em torno de 20 milhões a menos do que ele era no mês passado, justamente porque a gente fez o pré-pagamento de parte do CRI da série 85, né? Então, aqui foi uma desalavancagem direta, né? A gente vinha fazendo uma desalavancagem relativa, ou seja, aumentando o ativo e o passivo ficando exatamente no mesmo lugar. Aqui não, aqui a gente fez um decréscimo do saldo devedor das securitizações de forma direta. Isso fez com que o fundo terminasse o mês com uma relação aí de securitizações por ativo de aproximadamente 33%. Acho que esse deve ser um menor patamar aí, de alavancagem durante muito tempo. O investimento em ativos com liquidez no final do mês totalizava 89 milhões e meio, sendo que as necessidades de caixa para amortizações nos próximos 12 meses é de aproximadamente 37 milhões, e o que dá um índice de liquidez corrente aí de 2,4 vezes, né? E esse valor de 37 milhões corresponde a ter uma relação aí em relação ao patrimônio líquido a 2,93% do patrimônio líquido, o que, de novo, a gente entende que a estrutura de capital do fundo está bem saudável e não nos causa grandes preocupações. Acho que com isso a gente pode seguir para a parte de perguntas e respostas para os nossos cotistas, Araújo. Boa. Essas são perguntas que a gente recebe através dos nossos canais, tanto o Instagram quanto o e-mail. E agora eu vou direcionar aqui a primeira pergunta, que é em relação aos recursos captados na última emissão, se eles serão utilizados para a redução da alavancagem. Sim, de forma relativa, sim. De forma direta, não. A gente não pretende usar esses recursos para pré-pagar algum CRI, até porque os CRIs que o TXF11 tem hoje, eles jogam a favor do resultado do fundo, né, e não contra. Então, a gente não tem nenhum CRI indexado a CDI, todos os nossos CRIs são casados. Acho que esse é um negócio que vale sempre lembrar, né? A estrutura de como foram feitos os CRIs do TXF11 são todos CRIs em que o prazo e o índice de correção são casados com os contratos de locação que foram securitizados, foram cedidos, né? São todos contratos atípicos e que têm como risco de crédito Pão de Açúcar e Açaí, que são empresas que têm um excelente risco de crédito hoje no mercado. Então, a gente fica bem confortável em relação à alavancagem, uma alavancagem que foi feita também num custo bem baixo, na média em torno de 5,5% ao ano, mais IPCA. Então, a gente fica muito tranquilo em relação a isso, e por isso a gente não pretende usar os recursos captados para fazer o pagamento de alavancagem, não. Os recursos que foram captados, eles têm a destinação já bem direta, que é o investimento nas lojas que a gente está construindo nesse momento, né? O fundo está construindo 2 lojas da Obramax no estado de São Paulo e uma loja da Leroy Merlin em Salvador. Então, a princípio, esses recursos estão sendo todos empregados na construção dessas lojas, além da aquisição que a gente fez no mês passado, que foi a aquisição de uma loja do Grupo Mateus, que a gente pagou a segunda e última parcela no mês de julho, e com isso a gente concluiu mais essa aquisição, um imóvel já 100% do fundo, já recebendo aluguel, enfim. Então, essa é a destinação de recurso dos recursos captados na última emissão, tá? Beleza. Bom, e com isso, quando ocorrerá a conversão das cotas?
A gente está justamente nesse processo agora, né? A gente está fazendo essa live aqui, esse webcast, desculpa. Estamos gravando isso aqui na parte da tarde do dia 8, quando provavelmente vai ser comunicado o comunicado de conversão das cotas. A previsão é que as cotas sejam convertidas no final do dia 11 e sejam liberadas para negociação no dia 14. Então, esse é o prognóstico aqui. Isso deve ser comunicado ainda no dia 8 a todos os cotistas que participaram da oferta. Isso aí, ao longo do dia. Bom, e falando de emissões ainda, se possuem novas emissões no radar? Assim, o que a gente pode dizer é que a gente tem um pipeline aqui muito rico, né? Então, a gente tem bastante oportunidade. A gente tem, ainda é um momento, o mercado deu uma melhorada, né? Os juros de longo prazo estão cedendo, os cupons das NTNBs estão cedendo nos últimos meses para cá, né? E isso faz com que, lógico, os proprietários de imóveis já fiquem mais antenados e acreditando que o cenário vai melhorar para eles conseguirem vender num cap menor, em contrapartida a gente quer comprar no melhor cap possível. Então, acho que ainda é um momento bom, ainda é um momento que a gente consegue caps melhores, por exemplo, do que a gente conseguia nos últimos anos. Então, a gente tem um pipeline com bastante operações, mas a gente está trabalhando esse pipeline com calma, assim, para fazer sentido para o fundo, que é um fundo, na nossa visão, o fundo está meio redondo, precisa ser um pipeline realmente que traga um diferencial, tanto do ponto de vista de qualidade dos inquilinos, diversificação de receitas, incremento de cap rate, e que a gente consiga manter aqui o patamar de distribuição sem piorar, vamos dizer assim, a estrutura de capital do fundo. Então, a gente tem analisado isso com bastante calma. Novas emissões estão sempre no radar, mas a gente, no curtíssimo prazo, não está pensando nisso ainda. A gente está mais preocupado em formar o pipeline para depois, sim, a gente pensar em como a gente traz esse dinheiro para dentro do fundo. Bom, e se a TRX tem projeção para aquisição ou venda de novos imóveis durante o segundo semestre de 2023? Bom, para projeção para aquisição, eu acabei de falar, né? A gente tem um pipeline rico, a gente gostaria, sim, muito de trazer novos imóveis para o fundo. Estamos em fases de negociações, nas mais diversas fases possíveis. Já em relação à venda de imóveis, a gente tem negociações em andamento, mas não, assim, nenhuma delas ao ponto da gente conseguir divulgar isso ao mercado aí. Então, a gente sempre trata isso com muita cautela, né? A gente conduz as negociações aqui, a gente é muito parcimonioso e muito conservador para fazer venda dos imóveis do fundo, porque a gente entende que todos os imóveis do fundo têm um valor agregado muito grande, por conta do terreno, por conta da localização, por conta dos inquilinos, por conta dos contratos atípicos de longo prazo. Então, a gente sempre negocia essas negociações com muita calma, com muito debate interno aqui entre os membros do comitê. Mas a gente tem algumas negociações em andamento, mas a gente não pode prometer nada, né? Acho que nosso comitê aqui está cada vez mais restritivo em relação às vendas. A gente já vendeu 2 lojas nos últimos meses, mas provavelmente a gente deve ter, enfim, mais 1 ou 2 operações aí até o final do ano, mas isso depende muito, não é uma promessa de forma alguma, isso depende muito de como as negociações vão ser conduzidas até lá. Beleza. E, bom, por último aqui, se nas próximas emissões a TRX pretende negociar os direitos de subscrição? Os direitos de subscrição, se não me engano, eles são sempre negociados quando a gente tem uma oferta para público em geral, né? O TXF11 nunca fez uma oferta para público em geral. E hoje, pelo porte que o fundo tem, pelo número de cotistas, é difícil de justificar uma oferta para o público em geral, dado o custo que ela tem, né? Então, a gente, de novo, está sempre estudando formas de captar recursos, de crescer o fundo, diversificar, mas a gente leva muito em conta a preservação do valor, né? E o quantos movimentos, cada movimento que a gente dá gera valor para o investidor do TXF11. Essa é uma preocupação contínua, está sempre no centro dos nossos debates aqui.
Então, sinceramente, eu não sei responder isso, porque depende de uma conjuntura de fatores, né? Acho que isso é um ponto que passa, pô, a gente dá esse benefício, mas enquanto a partida o custo é mais alto, enfim, são ônus e bônus aí que a gente sempre coloca na balança. Então, não tem uma resposta clara agora para dar, mas a gente sempre leva em consideração esse ponto também, tá? Boa. Bom, com isso a gente encerra aqui as perguntas dessa rodada. A gente agradece mais uma vez aí a participação de todos os cotistas que enviaram as perguntas para a gente, que participam aí e mandam sugestões também nos nossos canais com bastante frequência. E a gente deixa aqui os nossos canais, reforçando isso, que é o nosso site de RI, que é o txf11.com.br, o nosso Instagram, o @txinvestimentos, e o nosso e-mail, que é o nosso canal direto, o ri@trx.com.br. E, bom, a gente agradece mais uma vez e a gente fica à disposição aqui. Até o próximo webcast. Boa. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Claro. Desde o mês passado, a gente está disponibilizando o webcast, além do nosso canal no YouTube, a gente está disponibilizando os nossos webcasts também no Spotify. Então, se você ficou até esse momento aqui no webcast, saiba que a gente está disponibilizando também no Spotify, e isso vai ser uma recorrente. Então, sempre agora o nosso webcast vai estar disponível no YouTube, no canal da TX, e a gente criou um canal lá também no Spotify e vamos divulgar nossos conteúdos também lá, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.